Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos para mais essa noite de estudos, de palestra da nossa Sociedade Espírita Renovação. Como de hábito, nós vamos iniciar a atividade pela prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos nesta reunião de fraternidade, de amor à doutrina e de interesse pelo aprendizado que esse Consolador nos traz. Que a palestra da noite possa atender às nossas necessidades, às nossas dúvidas, mas principalmente que sejamos todos atendidos pela espiritualidade nesse ambiente de paz, de fraternidade, de amor que ela nos propicia, fortalecendo a cada um dentro das suas necessidades, para que possamos enfrentar o dia a dia de cada vida, o dia a dia da nossa jornada programada para esse momento no mundo. Pedimos à espiritualidade assistência para o nosso Armando, para cada um de nós, de forma que a mensagem seja transmitida e absorvida para cada um dentro da necessidade pessoal. Que Jesus, no seu infinito amor, se faça uma vez mais presente junto a nós e em nossos corações. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo do nosso querido Armando Menezes, essa figura querida que o Pará nos mandou e que abraçou a nossa Sociedade Espírita Renovação, além de trabalhar também em outras casas, no movimento espírita, sempre divulgando os ensinamentos da doutrina codificada por Kardec. O Armando tem uma profissão diferente, ele é piloto de navio, lá em Belém do Pará. E a família mora aqui, então ele vem e permanece conosco temporariamente. E assim tem feito, e quando está conosco, a gente aproveita para ouvi-lo, como nessa noite. Vamos então, com muita alegria, ouvir mais uma vez o nosso Armando Menezes. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sempre bom falarmos da alegria de estarmos aqui na nossa Sociedade Espírita Renovação, essa casa que está no fundo do nosso coração. Já, 30 anos, né? Quase 30 anos de Sociedade Espírita Renovação. E é sempre uma alegria imensa estarmos aqui com vocês, presencialmente, os que vieram, né? E depois, porque fica, né? Lá no site, né? No Face, né? Também no YouTube, né? Nas redes sociais. É bom a gente assistir de novo às vezes, né? Eu não entendi, eu não lembro o que foi, o que é ele ou ela, etc. A gente vai lá no YouTube de novo, fica gravada lá. A palestra não só a nossa, claro, mas a de todos os outros expositores que fizeram palestras, que farão, né? É muito bom. Especialmente para nós relembrarmos, consultarmos novamente coisas que nós não conseguimos entender, como às vezes acontece com as coisas mais simples, como também nas mais complexas nas nossas vidas. E acabamos de passar, há poucos dias, por uma data que é uma data para muitos, dolorosa, que é o Dia de Finados, onde tantas pessoas que decidem por visitar o lugar que serve de abrigo para os corpos dos seus amados, nesse momento, nesse dia, vão até esse local para prestar homenagem e, por que não dizer, com a esperança de sentir mais próximo o amado ou a amada, com a esperança de que ele ou ela sintam de mais próximo o nosso amor, que possam ver cada uma das rosas, das flores
que nós levamos para eles pelo nosso amor. Mas muitos ali naquele local o fazem não apenas com aquele sentimento de saudade e da dor da saudade, que muitas vezes alguns, talvez de forma equivocada, dizem que passará. Calma, um dia, depois da separação, a dor passa, fica só a saudade. Como se a ausência da presença dos nossos amados ao nosso lado pudesse algum dia, como que por encanto, desaparecer a dor que nós sentimos pela ausência da presença deles. E é nesses locais, nessa data, que muitas vezes nós vemos pessoas não apenas saudosas, mas até desesperadas. Desesperadas pela dor. Em pranto, muitas vezes convulsivo, que em um simples olhar vai nos deixar perceber que naquela alma, naquele coração, não há mais esperança. Corações dominados pela dor. E às vezes, olhando para essas pessoas, e são tantos de nós o que vamos a esses locais, os cemitérios, nessa data, nós damos graças a Deus pela doutrina espírita nas nossas vidas. Porque ela, a doutrina espírita, se não tira a nossa dor, mas certamente nos tira o desespero. E quiséramos nós poder chegar com cada um desses corações machucados e dizer: não chore, não desse jeito, não se desespere, não perca a sua fé e nem sua esperança. O seu amado, a sua amada, eles vivem e estão mais perto de nós do que poderíamos imaginar. Esse, talvez, nas nossas mentes, nos nossos corações, fruto muitas vezes dos nossos estudos, acreditamos ser, talvez, o papel mais importante da terceira revelação. A doutrina espírita seria, e o é, o consolador que Jesus anunciou, que Jesus nos prometeu depois de sua partida. A doutrina espírita é o consolador que nos foi prometido pelo Cristo. Mas se nós tivéssemos a oportunidade, não para todos, é claro, são muitos os corações desesperados nesse dia, nessa data, nesses locais, mas se nós tivéssemos a oportunidade de dizer: calma, eu gostaria de lhe apresentar um consolador. Aquele que Jesus nos prometeu em João 14, 15, 16, é a doutrina espírita. Se nós tivéssemos a oportunidade de levar essas palavras, a nossa crença, a nossa fé, para eles, para essas pessoas, e elas nos perguntassem: Consolador, com essa dor que eu sinto no meu coração, Consolador? Quem sabe um medicamento para a minha alma? Me diga, por favor, por que a doutrina espírita seria esse consolador? O que diríamos a essa pessoa? Ou a essas pessoas? Porque a doutrina espírita é o consolador. Aliás, frase dita por incontáveis expositores espíritas, incontáveis vezes. O consolador prometido por Jesus. Por que a doutrina espírita é o consolador? O que diríamos a esses corações? Em que aspecto exatamente nós poderíamos dizer que a doutrina espírita é esse consolador? Talvez nós digamos que pela revelação da imortalidade da alma. Será?
Mas e se essa pessoa tiver outra religião, cuja etimologia da palavra religião já remete a essa ligação com Deus e, portanto, já fala da imortalidade da alma, ela poderia nos dizer, mas da imortalidade da alma eu já sei, porque a minha religião também me diz isso. Ah, mas você não conhece a lei de reencarnação. É por isso que a doutrina espírita é o consolador que nos foi prometido por Jesus. E eis que a pessoa não é, quem sabe, cristã. E nós, inadvertidamente, talvez esqueçamos ou nem saibamos que a maioria dos habitantes do planeta Terra é reencarnacionista. Nós acreditamos que essa lei, que essa crença, nós espíritas, da reencarnação, essa lei, é exclusividade da doutrina espírita. É? De onde veio Jesus não teria sido do povo judeu? E o judaísmo também não fala da reencarnação? Seria essa, então, a razão? Seria nesse aspecto que nós poderíamos dizer que a doutrina espírita é esse consolador? Que nos tiraria do desespero quando tantas outras doutrinas religiosas ao redor do mundo falam da encarnação, da reencarnação? Por que então seria a doutrina espírita esse consolador? Que aspecto da doutrina espírita nós podemos dizer que vá ao encontro do que nos prometeu Jesus? De que pediria ao Pai e em seu nome, Ele nos enviaria o Espírito de verdade, que nos relembraria tudo que houver ensinado Cristo e nos relembraria o que nós houvéssemos esquecido. Porque sem consolo, sem esse amparo, diante de dores, especialmente as maiores, como a perda de entes queridos, sem esse consolo, muitas vezes nós sucumbimos. E chegamos mesmo diante da gravidade de nossa resposta emocional, de como nós sentimos essa separação, mas especialmente do tamanho de nossa ligação com aquele que partiu, nós podemos mesmo perder a nossa encarnação. Não são poucos aqueles que atendemos naquilo que convencionamos chamar de atendimento fraterno na casa espírita. Dezenas incontáveis de pessoas que atendemos, que perderam seus amados, seus entes queridos, e que se encontram à beira da perda da encarnação. Porque se entregam à tristeza profunda e permitem que esse estado de tristeza mergulhe de forma mais profunda e mais constante e acabem por ir ao encontro, descer até as sombras da depressão, que desarmoniza e desorganiza o nosso corpo somático, vindo a comparecer do nosso corpo físico em forma de doença. A tristeza. Ou, quando não, a revolta. Por que comigo? Por que o meu amado ou a minha amada? Eu não quero mais falar com Deus. Eu não quero mais falar com Jesus. Ou
lembrando de nossa infância na nossa terra, lá no norte, quando nós brigávamos, os amigos, lá nós temos o costume, eu não sei se tem aqui, que eu não passei a infância aqui, né, Joaquim? Mas lá quando a gente briga, a gente coloca os dois dedinhos juntos assim e diz para outra pessoa, não quero mais falar com você, mal à morte. E a pessoa, se estiver brava com a gente, ela bate no meio da mão e separa os nossos dedos. Numa linguagem simbólica, significando eu não quero mais falar com você até o fim da minha vida. Tem isso aqui, Joaquim? Parecida, né? E nós, muitas vezes, diante dessa dor, sem o consolo adequado, sem essa compreensão, nós ficamos de mal com Deus e de mal com Jesus. Eu não quero mais saber de vocês dois. Chega, vocês me enganaram. E aí, nesse momento, aqueles nossos inimigos do pretérito, ou aquelas almas sofredoras, aqueles espíritos sofredores, melhor dizendo, porque almas seriam espíritos encarnados, nós que estamos aqui encarnados, não é? Porque fora de nós temos desencarnados também. Mas aqueles espíritos sofredores que vêm se alinhar, se sintonizar com esse tipo de revolta e vibração, se aproximam de nós e dizem: se esse Jesus gostasse de você, se esse Deus existisse, não teria levado o seu amado e sua amada. Eles são falsos. E em nós recebendo essas ideias que vão aos poucos se instalando no nosso coração, pela frequência muitas vezes da sugestão, nós acabamos não apenas acreditando que essa ideia é nossa, apesar da legitimidade da dor, nós começamos a acreditar que essa ideia é nossa, de que Deus não é justo, de que talvez Ele nem exista, e que esse Jesus nos enganou, que Ele nem liga para a gente. Se tivesse ligado, teria ouvido as nossas preces e deixado o nosso amado ou a nossa amada. E o pior, de tanto ouvirmos essa sugestão, começamos a acreditar que ela é lógica, que ela faz sentido. E em fazendo sentido essa falsa lógica, nós começamos a perder o sentido da própria existência, da própria vida. E aí, comparece nas nossas mentes, muita, e na maioria das vezes, quando não há uma tendência da própria alma nossa, comparecem em nossas ideias a ideação suicida. Por isso dizemos que podemos perder a encarnação. E muitas, incontáveis pessoas que perderam seus amados, comparece essa ideia. Muitas vezes de forma cotidiana. E aqueles que tenham um pouco de clarividência, algo de mediunidade, vão perceber a presença desses irmãos, levando essa influência negativa, que na doutrina espírita nós convencionamos chamar de obsessão, ou quando não, nós vemos nos outros que perderam seus amados a companhia desses espíritos menos felizes. E onde está a nossa salvação? Sem compreendermos o porquê da doutrina espírita poder ser chamada de consoladora, sem acreditarmos e compreendermos que ela realmente é o consolador que nos foi prometido pelo Cristo, de que forma nos salvarmos? De que forma não perdermos a nossa encarnação? Porque, se não me engano, se não me falha a memória, existe um caminho no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco kardeciano, que nos fala de salvação. Não teria um dos capítulos cuja uma das palavras que compõe o nome do capítulo é salvação?
Quem lembra que capítulo é esse? Quem lembra o número desse capítulo? Um dos 28 ou 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o último é o 28º, a coletânea de preces espíritas. Em um desses capítulos, que começa com "Eu não vim destruir a lei", um desses capítulos comparece o título, a palavra salvação. Quem lembra o número do capítulo? Silêncio. O barulho do silêncio, já ouviram? E quem lembra, pelo menos, se não o número, o nome desse capítulo? Onde consta a palavra salvação. Fora da caridade não há salvação. Muito bem, Júlio. Deus está vendo. Quando a gente atrasa, o Júlio fica lá da porta esperando a gente. Quando a gente chega em cima da hora, ele diz: Deus está vendo. E Deus está vendo o Júlio agora, nos ajudando, né? Fora da caridade não há salvação. Se a salvação é a caridade, pronto. Encontrei o caminho, estou salvo. Ainda que com essa dor terrível no meu coração. Ainda que eu tenha decidido, não quero mais saber desse tal de Deus, nem desse Jesus, mas eu vou ser salvo. Porque eu vou fazer a caridade. E em fazendo a caridade, eu estou salvo. Quer saber? E acreditem, é o caminho de incontáveis daqueles que atendemos nos atendimentos fraternos, que acreditam dessa forma. E aí essas pessoas entram naqueles grupos de ajuda. Eu vou ajudar a fazer cestas básicas, eu vou ajudar a fazer cestas de Natal, eu vou costurar, eu vou fazer aquelas roupas inverno, verão. Eu vou levar comida que não tem. E a pessoa entra e depois volta para o atendimento fraterno e diz: eu não estou entendendo. Essa dor não diminuiu em nada. E no começo eu até me animei, barganhando com Deus. Lembra uma das fases do luto? Barganhando com Deus. Eu acreditei que se eu fosse fazer o bem, me aliviaria o meu coração. Mas às vezes, no meio do trabalho, eu sinto um vazio tão grande, mas tão grande que chego a me perguntar, mesmo diante do sorriso daqueles atendidos e da gratidão deles, o que eu estou fazendo aqui? Porque o meu coração não está aliviado. Eu não estou sentindo nenhum alívio. E eles voltam ao atendimento para perguntar: por quê? Não era fora da caridade não há salvação? Por que não estou salva? No mínimo, eu gostaria de sobreviver a essa dor. Ou, afinal de contas, a doutrina espírita não é esse consolador? E nesse capítulo 15 não me diz que eu estarei salvo se eu praticar a caridade? E talvez um trabalhador mais estudioso vai dizer: não. Mas não era só essa caridade. Essa caridade é a menos difícil de ser feita. Não é fácil, né? Porque no coração de tantos de nós ainda há tanta avareza e indiferença com os nossos irmãos. Mas essa é a menos difícil. A verdadeira caridade é a caridade... Agora o Júlio. Já que ele ajudou a primeira, vai ajudar a segunda. Se não é a caridade material, a mais importante é a caridade moral. É a caridade moral. E talvez uma das mais belas descrições de caridade moral nem está posta no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, mas está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nesse capítulo existe um item de um espírito chamado Irmã Rosália. E ela descreve
o que é a caridade moral. De forma tão clara e tão bela que nós chegamos a perguntar, estudando menos, será que Kardec não se enganou? Esse item não era para estar lá no capítulo 15? E aí nós lembramos de que esse capítulo fala de não saber a mão esquerda o que dá a mão. Ah, não, ele faz sentido. É a caridade moral. É aquela constante no nosso Livro dos Espíritos, de forma clara, como Jesus entendia a caridade. Lembra como é? Tem até uma sigla que a gente usa, né? Nós, mais velhinhos, usamos o PIB, né? Para dizer, o BIP, né? Só que esse BIP, lembra que, eu vou bipar o médico. Nem existe mais isso, é WhatsApp agora, né? E a gente continua dizendo. E eu costumo brincar, olha, vamos falar de economia, né? É o PIB, é o Produto Interno Bruto das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Isso é a caridade. É o produto interno bruto daquilo que nós pensamos, sentimos, que vai desaguar em como nós agimos. Questão 886 do nosso Livro dos Espíritos nos diz que Jesus entendia a caridade exatamente dessa forma. Então nós dizemos, mas eu procuro a benevolência, a indulgência e o perdão, estou salvo. Mas eu consigo exercer essa caridade quando eu rompi com Deus? Será? Porque acreditem, eu já ouvi mães dizerem, não quero saber de Deus, eu só quero ser salva. Porque já que eu sei mesmo que eu não morro, e até pessoas médiuns, eu vejo o Espírito, então eu sei que eu não vou morrer, mas eu não quero mais conversa com ele. Levou meu filho e minha filha, eu tenho só que ser salvo. Fora da caridade não há salvação, e não só a caridade material, mas a caridade moral. Pronto, estou salvo. Alguém consegue exercer essa verdadeira caridade moral estando desconectado de Deus? O que vocês acham? Conseguimos? O capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de uma frase reveladora sobre esse aspecto. Nós podemos ter até alguns impulsos, nos diz Kardec, de generosidade. Podemos. Material e moral. Mas, para além daqueles impulsos iniciais, a verdadeira caridade, austera, desinteressada, nas palavras de Kardec, é impossível. Essa é a frase contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Impossível essa caridade profunda sem a fé. Então eu não conseguirei ser salvo exercendo essa caridade sem que haja fé no meu coração, porque eu simplesmente não conseguirei exercer essa caridade da forma profunda como nos descreve Jesus. Simplesmente impossível. Eu não vou conseguir. E o que fazer então? O que fazer se eu resolvi me desconectar? Então eu vou precisar mesmo dessa fé? Quer dizer então que lá no capítulo 19, quando Kardec nos alerta que essa fé é a mãe de todas as virtudes e que nós precisamos aprimorar as que já temos, pois não estamos aqui por primeira vez e nem nos encontramos em mundos primitivos, assim como desenvolver outras que ainda não temos, virtudes. A mãe de todas elas é a fé.
Mas afinal de contas, fé em quê? Fé em quem? E nós já lembramos da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e essência do amor. Portanto, em sabendo que é Deus, em reconhecendo a nossa pequenez e a nossa imperfeição, nós vamos começar no caminho de volta ao Criador. Porque sem Ele, nós estaremos perdidos e imortais. Imaginaram o tamanho do pesadelo? A nossa revolta ou a nossa tristeza diante das aflições mais graves da vida pode nos levar à terrível situação de estarmos perdidos sendo imortais. Então eu preciso entender que é Deus e buscar o desenvolvimento dessa fé nessa inteligência suprema do universo, que provê todas as coisas, todos os seres Ele cria. Eu preciso ter fé na infinita justiça desse ser. E eu preciso acreditar, mas eu preciso sentir o amor dele por mim. Fé em que mais? Naquele enviado por ele, pelo Criador, Jesus, que nos veio revelar de forma mais profunda a lei de Deus. Eu também preciso acreditar nas promessas de Jesus, nas promessas do Cristo. E em me reconhecendo como viajor da eternidade, e em, mesmo diante das dores, com o conhecimento do pesadelo que é nos perdermos na condição de imortais, buscando ao Criador e ao seu enviado, eu vou então desenvolver essa fé na sua infinita sabedoria, na sua justiça, no seu amor e nas palavras e promessas do Cristo. E o que mais aqui na Terra? Fé em que mais? Questão 922 dos Livros dos Espíritos nos livraria, se a conhecêssemos bem e se refletíssemos sobre essa verdade, ela nos livraria a tantos irmãos aqui na Terra da depressão, da tristeza, do desânimo. Nos diz Kardec, no capítulo 5 do nosso Evangelho, que se o homem arrazoado é uma raridade na Terra, o completamente feliz nunca foi encontrado. E para os suicidas, costumamos dizer que a maior de todas as ilusões que o ser humano pode ter aqui na Terra como encarnado é que a morte existe. Jesus, após o Calvário, no terceiro dia, matou a morte. Ele voltou para nos provar da imortalidade da alma. E vejam que cristãos se permitem a instalação dessa ideia suicida, do extermínio da própria vida, mesmo sabendo que Jesus estendeu as mãos marcadas para Tomé para provar, não só para ele, para Tomé, mas para todos nós e para todo o sempre, da imortalidade da alma. Essa é a maior de todas as ilusões que nós podemos ter aqui na Terra, de que existe a morte. Mas talvez a segunda maior dessas ilusões, é de que nós estamos aqui para sermos
felizes. Pronto. E eu vou buscar a minha felicidade, vou lutar por ela. E Kardec então pergunta, mas se isso aqui não é o reino de Deus, ou Jesus teria dito, meu reino é desse mundo. Disse isso? O meu reino não é desse mundo. Então Kardec pergunta, qual é a felicidade então que é pelo menos possível aqui na Terra? Ao que eles respondem na parte mais importante para nós. A fé na vida futura. Consciência tranquila. Conexão dos nossos pensamentos, sentimentos e atos com as leis soberanas da vida. Consciência tranquila. E fé na vida futura. Pronto. Agora nós estamos estruturados. Agora nós sabemos que não seremos salvos sem a caridade. Agora nós buscamos o desenvolvimento dessa fé que entende a grandiosidade de Deus, o Criador, a nossa pequenez, a maturidade psicológica para nos reconhecermos como viajores da eternidade, vindos do primitivismo, rumo à angelitude. Agora eu sei, eu creio, eu tenho fé na providência divina, na justiça de Deus, no amor dele por mim. Eu creio, eu tenho fé nas promessas do Cristo e na vida futura. Sim, agora eu estou completamente estruturado. E agora eu entendo por que a doutrina espírita é chamada de consoladora. Agora eu entendo. Mas espera. Se ela é consoladora, porque ela me ensina da imortalidade da alma e da lei da reencarnação, eu devo ter fé na vida futura. Mas que vida é essa? Eu vou reencarnar? Sim, lei da reencarnação. Mas espera, eu vou reencarnar. Quando desencarnar, encontro o meu amado e minha amada, e depois eu reencarno. A gente vem junto? Mas espera, eu não amo só um. Já sei, a família vem toda junta. Não podemos nascer todos gêmeos? Não. Mas espera, quando eu vier de lá, não vai doer? Eu vou me separar deles. Não, espera. E se eu reencarnar, eu não vou morrer de novo? No sentido de separação física? Não vai doer tudo de novo? Gente, afinal de contas, que consolo é esse? Não é na lei? Aliás, lembramos do codificador. Alguém aqui já visitou o cemitério de Père Lachaise, em Paris? Quem? Olha, 3, 4, que belo, que belo. Eu vou relembrar, e vocês me dizem se eu estou correto, da frase que eu li lá, linda frase. Nascer, morrer, renascer ainda na terra e progredir sempre, tal é a lei. É isso que está escrito lá? Não é? Oi, Joaquim? O Joaquim percebeu. Eu acho que eu me enganei. Espera aí. Nascer, morrer, renascer ainda na terra e progredir sempre. Tal é a lei. É isso que está escrito lá? Não é na terra que está escrito isso? Eu me enganei. Eu pensei que era na terra. Então não é na terra. Não é nesse vale de lágrimas que a gente precisa renascer? Não é essa a lei? Quer dizer que eu posso reencarnar em lugares onde não haja morte, por exemplo? Ou será que eu vou ter que continuar encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando aqui, nesse vale de lágrimas? Aqui onde não é o reino de Deus. Quer dizer então que se eu enveredar todos os meus esforços,
se eu verdadeiramente beber do sangue dele, do nosso Salvador, se eu comer de sua carne, no sentido da vivência exata do seu evangelho, eu teria que voltar para cá porque tal é a lei? Ou será que eu poderia viver em um lugar um pouquinho melhor? Pois que consolo seria esse? Nos tornando alunos repetentes, independentemente dos nossos esforços. Que consolo seria esse? Ah, mas eu reencontrarei meu amado muitas vezes. Não diz isso, porque eu vou lembrar que eu vou morrer muitas vezes, vou nascer muitas vezes. E vou me separar muitas vezes. É esse o consolo que a doutrina espírita oferece? Em falar em consolo, nós lembramos justamente do capítulo 6. Lembram do capítulo 6 do nosso Evangelho, como é o nome dele? O Consolador, diz que ela estuda. O Consolador, capítulo 6. E o que diz o capítulo 6? Vejam a frase do Espírito de verdade. O consolo supremo. Gente, o que quer dizer a palavra supremo? O maior de todos. O consolo supremo diante das aflições dos homens é saber que há neles causa justa e fim útil. Causa justa, expiação. Fim justo, prova. Prova para o desenvolvimento de nossas virtudes, que nos farão voltar para a Terra? Ah, já sei, encarnar num outro mundo material. Ah, já sei, ficar esperando, quem sabe, esse dito mundo de regeneração, cuja vida ainda é material. Só 1000 anos mais. Querem esperar? Só 1000 aninhos. Mas lá a vida ainda é material. Ou seja, aqui a vida ainda será material, ainda que a Terra esteja transformada em um mundo regenerado. Ainda haverão mortes, separações. É isso que a doutrina espírita nos oferece? Causa justa e fim útil. Mas espera, eu não estou voltando para a reencarnação? E aí nós lembramos que esse capítulo 6 vem depois do capítulo 5. Como é o nome dele mesmo? Só porque todo mundo aqui é aflito, aí vocês lembram, né? Essa vocês lembram. Bem-aventurados os aflitos. Porque como nós somos aflitos, antes, graças a Deus, eu sou bem-aventurado, né? Nesse capítulo, não por acaso, está a essência da proposta da doutrina espírita. Nesse capítulo está a justiça de Deus diante de todas as nossas aflições. Nesse capítulo está a providência de Deus em cada uma das nossas aflições. E o mais importante, nesse capítulo está a exata explicação do porquê que a doutrina espírita é o consolador que Jesus nos prometeu. Porque no seu item 7, Kardec nos diz: a cada aflição, cabe ao homem lembrar que isso só se dá porque se acha este homem, nós, encarnados em um mundo inferior, material.
a cada uma dessas aflições que passamos na vida, desde as pequeninas até as maiores, sejam materiais ou morais, nos cabe lembrar que isso só se dá porque nós estamos encarnados em um mundo inferior. E vejam de que forma Kardec continua. Ao qual, nos diz ele, nós estamos presos. Presos? Eu pensei que a gente era solto, Joaquim, livre. Não sabia que a gente estava preso. Por que presos, gente? Vocês estão presos? Como é que Kardec define, quando ele nos propõe no capítulo 3, quando ele nos propõe as 5 categorias de mundo, como é que ele define os mundos, segundo na categoria acima apenas do primitivo, o de provas e expiações? Como é que ele define quais os adjetivos Kardec usa para descrever esses mundos? Dentre eles a Terra. Hospital, presídio, penitenciária. Penitência, presídio. Não sabiam? Bem-vindos, estamos presos. Mas continuando, a bênção desse item 7 do nosso capítulo 5, ao qual esse mundo inferior, nós só estamos presos pelas imperfeições do Joaquim. Então é tudo culpa dele. Nós só estamos aqui por causa das imperfeições do Joaquim. É? Ou seriam as nossas? Segura essa carga, Joaquim. Todas as imperfeições suas aqui nos mantêm presos. A gente usa essa desculpa, né? Você não sabe o que é lidar com aquele ou com aquela. É muito difícil. É ele ou ela que provoca isso em mim. Mas como se isso existe dentro de mim? Nós nos achamos presos pelas nossas próprias imperfeições. E completa Kardec. E que nos cabe lembrar que depende única e exclusivamente de quem nos libertarmos dessas imperfeições? De Deus? Jesus? Do Joaquim? Da minha sogra? Também porque ela ajuda. De quem depende? Digam, gente, de quem depende? De nós. Única e exclusivamente de nós a mudança dessas imperfeições. A cada aflição nos cabe lembrar que isso só se dá porque nós estamos em um mundo inferior, ao qual nós nos achamos presos, única e exclusivamente pelas nossas imperfeições, e que cabe apenas e exclusivamente a nós a transformação dessas imperfeições. Existe alguma doutrina mais consoladora do que transmitir para as minhas próprias mãos o meu estado de paz ou de perturbação, de tristeza ou de felicidade? Eu sei. Eu sei que às vezes a gente passa por ali rápido, sabem por quê? Porque dói. Dói muito. Porque nos tira, conversávamos eu e a Aparecida há pouco no jantar, no almoço, aliás, nos tira da condição de conforto. Assumir a responsabilidade de que estou aqui por minha única e exclusiva responsabilidade e escolhas, pesa. E nem todos ainda estão prontos. Eu estava tão confortável lá no meu sofá, comendo uma pipoca, acreditando, quando vinham as vicissitudes, as dores, as aflições, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, eu tenho fé, é a vontade dele, do Pai, que seja feita a sua vontade, eu aceito tudo, Pai, sem analisar a parte que me cabe
do acontecido, a responsabilidade que eu tenho com a minha própria destinação. Estava tão confortável. Mas é importante lembrarmos que muitos irmãos se afeiçoam em lendo a doutrina espírita, grifar pouco a pouco, está vendo? É pouco a pouco. Joaquim, você consegue aprender uma língua estrangeira em um dia? Alguém consegue aprender a falar fluentemente uma língua estrangeira em um dia? Quantas encarnações nós precisaríamos para aprender uma língua? Muitas? Ou será que a gente conseguiria em uma? Pouco a pouco, não é? Pouco a pouco eu estudo um dia, amanhã eu estudo um dia, eu consigo algum vocabulário a mais, alguma gramática a mais, pouco a pouco. E aí o espírita, que se sente confortável em não promover as próprias mudanças, diz, não, esse pouco a pouco é cada encarnação. Não é numa encarnação, não, é muito menos. Se você disser que consegue nessa, aí vou lembrar da Tássia, da minha sobrinha, né? Vocês conhecem a Tássia? O Armando está dizendo isso, não é porque ele leu só em Kardec, não. É porque ele é tio da Tássia. Conhece a Tássia? Está se achando. É só por isso que ele pensa que consegue. Não é porque ele tem fé nas promessas do Cristo. Não é porque ele acredita no amor de Deus nele. Não, está se achando. Porque eu preciso de tantas encarnações. Quem é ele para dizer que consegue seguir Jesus nessa encarnação? São muitas. Eu quero voltar para cá. A Terra é tão linda. Eu quero voltar para cá. E lembramos do capítulo 17 do nosso Evangelho, quando Kardec nos fala do homem de bem, em que nos alerta que nós não temos o direito de lançar anátema, de reprovar e agredir aqueles que não tenham a mesma crença nossa, o tamanho de nossa fé. Porque cada um faz o seu tempo. E nós precisamos respeitar o livre-arbítrio, a escolha e o atual estágio evolutivo de cada um. O que não pode é nós dizermos que a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo, simplesmente porque fala da imortalidade da alma ou da lei de reencarnação. Não. Ou que todos os ensinamentos do Cristo juntos, com todos os ensinamentos da doutrina espírita, são capazes apenas, ainda que nós os vivenciemos de todo o nosso coração, é capaz apenas de nos fazer permanecer nesse vale de lágrimas. Não. O livre-arbítrio de cada um, mas não a falsidade, a inverdade da verdadeira propósito, do verdadeiro propósito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que é a nossa salvação. É a nossa salvação. Esse é o propósito do Evangelho de Jesus. E por que sabermos disso? Por que a doutrina espírita chegar em nossas vidas? Por que compreendermos o papel da doutrina espírita como consoladora? E pior, ou melhor, o mais importante, por que olharmos apenas o aspecto consolador da doutrina espírita e não especialmente o transformador? E se ela chega até nós, a doutrina espírita, é porque não se cumpre em nós. Não é mais em nós, aqui presentes, que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Não percebereis. Não é mais em nós. A nós, aqui presentes, encarnados e reencarnados, é que também Jesus dirige as mesmas palavras que dirigiu aos apóstolos. Quando lhe perguntaram: por que os ensinas por parábolas?
E então Jesus responde: porque a eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a vós, a nós, já é dado. A semente semeada pelo semeador, que há mais de 2000 anos já saiu a semear. A semente, o seu evangelho, já não será mais perdida por nós. Não permitiremos mais que os pássaros levem a semente do evangelho das nossas vidas. Os nossos corações já não são mais pedregais, onde a palavra do Cristo caia e nasça, mas sem profundidade nos nossos corações, ela morra pelo sol e a quentura. Os nossos corações já não são mais terras de espinheiros, onde, nascendo a semente, ela será sufocada e morta pelos espinhos. Os nossos corações, de todos nós aqui presentes, já são certamente a terra fértil, onde caindo a semente da palavra, onde caindo o evangelho de Jesus, nós já teremos a capacidade de fazer com que nasçam 30, 60 e, quem sabe, 100 frutos. O fruto das nossas ações. Vendo, nós já percebemos. Ouvindo, nós já compreendemos. Mas, quando trouxermos de nossas mentes a compreensão e vivenciarmos a palavra, o Evangelho, nos nossos corações, nós estaremos salvos. Que Jesus abençoe o nosso propósito de encontrá-lo uma vez mais e sempre aqui nessa casa abençoada, chamada Sociedade Espírita Renovação. O nosso agradecimento ao Armando pela palestra sempre oportuna, né? Essa abordagem e pela exaltação que ele faz desses princípios diferenciais da doutrina espírita que estabelecem a diferença com as demais respeitáveis doutrinas religiosas, mas justamente esse diferencial é que faz do Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. Então, é sempre bom lembrarmos da responsabilidade que nós temos, detendo nas mãos um conjunto de princípios tão importantes e tão profundos quanto a doutrina espírita nos traz. Muito obrigado, Armando. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece, como de hábito, e em seguida passaremos aos passes. E também pedimos que todos que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. Querido Mestre Jesus, ao encerrarmos a atividade da noite, uma vez mais queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade e pelo ambiente que nos foi proporcionado para que a mensagem cale profundamente em cada um de nós, para que levemos daqui um acordar em relação às responsabilidades de cada um perante si e principalmente perante Deus. Que os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita, que Kardec nos trouxe com tanta sapiência, possam ser o farol a iluminar os nossos caminhos, a nos conduzir vida fora, e a responsabilidade de chegarmos ao termo com a certeza da tarefa cumprida.
Que Jesus, no seu infinito amor, nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Que, mercê da sua misericórdia, assista aos nossos familiares e que a sua paz permaneça entre nós e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.